E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética, por essa perspectiva. O vídeo de hoje será o capítulo final do Uma Breve Teoria, Uma Breve História do Homem, perdão, do Hans Hermann Hoppe. Esse é um livro que ele discute sobre a formação da humanidade, enfim, basicamente vai discutindo umas ideias acerca de como a humanidade evoluiu, da onde que ela veio, origem e propriedade privada. Como é o capítulo final do livro, eu já fiz a leitura comentada da parte 1, né, que é a introdução, já fiz a leitura comentada do capítulo 1 e capítulo 2, então recomendo que você vá na descrição e clique no link da playlist para poder ser direcionado para os primeiros vídeos dessa série. Se é a sua primeira vez aqui no canal, também convido você a se inscrever no canal, isso é muito importante para o canal, ajuda a engajar o canal, melhorar os índices de audiência, enfim, essas coisas, é muito importante. Também comenta o que você achou aí, se você já está vindo já de acompanhando a leitura comentada aí, se você chegou até o final aí, dá um comentário aí, fala o que você achou, alguma crítica construtiva para melhorar para os próximos vídeos. Também é válida, sempre bacana receber comentários, tanto positivos quanto negativos, no sentido que acrescente, claro. Gosto quando vem comentários nessa linha também. Outra coisa importante também, cheque a descrição, que além do link da playlist e download e compra do livro, você também vai encontrar os links das redes sociais do canal. Segue lá que o YouTube geralmente não te entrega as notificações, toca o sininho que aí ele promete te entregar. Se ele não fizer isso, segue nas redes sociais que aí quem entrega as notificações é eu mesmo, então não tem zica aí e dá tudo certo. Outra coisa na descrição, links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar o canal comprando canecas, tem canecas inclusive do Hans Hermann Hoppe lá na loja, clica aí na descrição, na loja parceira do canal. Você também pode fazer doações diretas para o canal através dos links na descrição, Bitcoin, Nano, Pix, enfim, a forma que você preferir. Ou se você não puder ajudar, não tem problema, só se inscreve aí que isso já ajuda bastante, dá um like aí também e compartilha o vídeo aí. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos entrar aí no capítulo final que se chama Da Aristocracia à Monarquia e a Democracia. Então, palavras do Hoppe agora. Neste texto, quero descrever brevemente um enigma histórico que tentarei então resolver e solucionar com algum detalhamento. Mas, antes disso, é necessário fazer algumas breves observações teóricas gerais. Os homens não vivem em perfeita harmonia uns com os outros. Ao contrário, cada vez mais há conflitos entre eles. E a fonte desses conflitos é sempre a mesma: a escassez de bens. Eu quero fazer X com um determinado bem G, você quer fazer, ao mesmo tempo, R com o mesmo bem. Como é impossível para você e para mim fazermos simultaneamente X e R com G, você e eu devemos entrar em disputa. Se houvesse uma superabundância de bens, ou seja, por exemplo, se houvesse uma superabundância de bens, ou seja, se, por exemplo, G estivesse infinitamente disponível, nossos conflitos seriam evitados. Poderíamos simultaneamente fazer nossas coisas com G, mas a maioria dos bens não é superabundante. Desde quando a humanidade deixou o Jardim do Éden, sempre houve e sempre haverá escassez ao nosso redor. Sem a harmonia perfeita de todos os interesses humanos e levando em conta a permanente condição de escassez, os conflitos interpessoais são parte inevitável da vida humana e uma ameaça constante à paz. Confrontado com conflitos relacionados à escassez de bens, mas também dotada de razão e mais precisamente da habilidade para se comunicar, discutir e argumentar como a própria manifestação da razão humana, a humanidade sempre enfrentou e continuará enfrentando a questão de como evitar tais conflitos e como resolvê-los pacificamente quando ocorrem. Nota 85 aqui. Teoricamente, todos os conflitos relacionados à utilização de qualquer bem podem ser evitados se cada um destes bens pertencer perpétua e continuamente à propriedade privada, isto é, se sua posse for controlada com exclusividade por um ou mais indivíduos específicos e, se sempre que ficar claro qual é o objetivo possuído, por quem ele é possuído e qual não é. Os interesses e ideias de indivíduos diferentes podem então ser os mais diferentes possíveis e, ainda assim, nenhum conflito surgirá, na medida em que seus interesses e ideias serão relacionados sempre e exclusivamente à sua própria propriedade. Os conflitos, portanto, sempre serão conflitos que dizem respeito à resposta da pergunta de quem é ou não é o proprietário privado, exclusivo de algum bem determinado em algum tempo específico. E, visando evitar todo tipo de conflito, a partir do início da humanidade, sempre foi necessário que se deixasse claro como a propriedade privada é originalmente estabelecida. E, nesse caso, a resposta óbvia é através da apropriação original e, por consequência, incontestável de recursos até então sem dono, e como a propriedade pode ou não ser transferida de uma pessoa para outra,
obviamente através de um consenso mútuo e do comércio, e não do roubo unilateral. Então, sob essa nota aqui, basicamente é o Hope referenciando brevemente, assim, ele não está entrando na fundamentação, mas é a teoria ética dele, da questão da argumentação e como evitar conflitos. Na descrição eu também estou deixando outro link importante, por padrão nessa série, que é um link da minha outra leitura comentada que eu fiz de outra obra do Hope, que é o Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Vocês podem ver que ele está ali, acho que aqui, não sei. Enfim, estou tentando apontar o dedo. Ali, ó. Tá bem ali em cima, aqui, onde está no ponto do meu dedo. Eu já fiz a leitura comentada dele. Ela ficou bem longa, deu 42 vídeos. Se você não quiser ver todos os vídeos, eu recomendo especificadamente que você veja os 4 vídeos do capítulo 7. Eu deixei eles separados aqui na descrição, assim como também a playlist do Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Mas enfim, vamos lá. Suponha agora um grupo de pessoas cientes da realidade dos conflitos interpessoais e em busca de uma forma de escapar a este revés. E suponha que eu proponho o seguinte como solução. Em todos os casos de conflito, incluindo conflitos em que eu mesmo estou envolvido, terei sempre a última palavra. Serei o juiz final a determinar quem é o dono do que, e quando e quem está consequentemente certo ou errado em qualquer disputa relacionada à escassez de bens. Assim, todos os conflitos podem ser evitados ou facilmente resolvidos. Quais seriam minhas chances de fazer você ou qualquer outra pessoa concordar com essa proposta? Eu diria que minhas chances seriam praticamente nulas. Na verdade, você e a maioria das pessoas diria que tal proposta é ridícula e provavelmente me considerarão um louco, um caso de tratamento psiquiátrico. Você perceberá imediatamente que, sob tal proposta, deverá literalmente temer por sua vida e por sua propriedade, porque essa solução me permitirá provocar um conflito com você e decidir esse mesmo conflito em meu favor. Na verdade, sob tal proposta, você em essência abdicará do seu direito à vida e à propriedade e até à pretensão de tal direito. Você só tem vida e propriedade na medida em que eu concedo tal direito, ou seja, desde que eu decida deixá-lo viver e manter o que quer que você considere seu. Em última análise, só eu tenho direito à vida e sou o dono de todas as coisas. Se você não é libertário e ainda não entendeu isso aqui, o Hope vai explicar, seguindo aqui. Mas um libertário já entendeu do que o Hope está falando aqui. Mais palavras do Hope, seguindo aqui. Ainda assim, e eis o enigma, esta solução obviamente louca é a realidade. Para onde quer que você olhe, ela tem sido aplicada na forma da instituição de um Estado. O Estado é o juiz final em todos os casos de conflito. Não há apelo para além de seu veredito. Se você entra em conflito com o Estado, com seus agentes, são o Estado e seus agentes que decidirão quem tem ou não razão. O Estado tem o direito de taxá-lo. Portanto, é o Estado que determina o quanto de sua propriedade você tem direito de manter. Isto é, sua propriedade é apenas transitória. E o Estado pode fazer leis, legislar, isto é, toda a sua vida está à mercê do Estado. Ele pode até mesmo mandar matá-lo. Não em defesa de sua vida ou propriedade, e sim em defesa do Estado ou do que é que o Estado considere como defesa ou propriedade estatal. Como então, e esta é a pergunta a que pretendo responder extensivamente agora, uma instituição tão louca e malévola pôde existir? Malévola, perdão. Obviamente, ela não nasceu ab ovo, espontaneamente, como resultado da deliberação racional humana. Na verdade, historicamente, levou séculos para isso acontecer. No texto seguinte, quero reconstruir esse desenvolvimento passo a passo, desde o início de uma ordem social aristocrata natural, da maneira que foi instituída, apesar de ainda repleta de imperfeições, durante a Baixa Idade Média Europeia, dos reis e dos senhores feudais, até sua substituição primeiro por reis absolutistas e depois por reis constitucionais e monarquias clássicas, o que aconteceu a partir do século XVII até o início do século XX, por fim até a subsequente substituição da monarquia clássica pelas democracias, repúblicas parlamentares ou monarquias, tendo início com a Revolução Francesa em 1789 e chegando ao auge com o fim da Primeira Guerra Mundial a partir de 1918. Para a gente brasileiro, especificadamente, eu não sei se alguém no futuro que não é brasileiro, ou mas é falante da língua portuguesa, vai assistir essa playlist, mas eu vou deixar um contexto histórico do que está acontecendo no Brasil. Esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de novembro de 2022, se eu não me engano, ou 21 de novembro, enfim, eu não lembro a data agora, desculpa, deveria ter visto. Mas enfim, é algum ponto entre o dia 20 e dia 25 de novembro de 2022. Neste momento, e não importa se for dia 20, 25, o Brasil está sob uma ditadura
de um cara chamado Alexandre de Moraes. Esse cara, ele é um ministro da Suprema Corte, e basicamente esse cara transformou a lei do país na vontade dele e a vontade dele na lei. E ele tem usado os instrumentos legais e o poder dele como um ministro da Suprema Corte para fazer todo tipo de atrocidade. Por exemplo, ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, esse cara, ele perseguiu o jornalista Alan dos Santos, fechou o jornal Terça Livre, que era o jornal desse cara, fechou o canal dele no YouTube, desmonetizou o canal dele, excluiu ele de todas as redes sociais, bloqueou contas de empresários com base em curtidas e mensagens do WhatsApp com print da conversa, coisa que já era pacificada na Suprema Corte, que ele faz parte, que print de conversa de WhatsApp não poderia ser usada como prova para tomar medidas. Então ele foi contra o entendimento da própria corte, a corte que ele faz parte. Ele suspendeu os perfis nas redes sociais da juíza Ludmila Lins Grilo. Ele suspendeu o site da juíza Ludmila Lins Grilo. Ele revogou, hoje, na data de hoje, que está saindo esse vídeo, ele revogou o passaporte do jornalista Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos, com medo de ser deportado para o Brasil e ser preso pelo ditador Alexandre de Moraes. Tudo isso porque ele acredita em que entrou numa cruzada em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Todo esse tipo de atrocidade que eu enumerei, ela foi feita ao longo dos últimos anos. Tudo isso baseado num inquérito chamado Inquérito das Fake News, que é basicamente um inquérito que o ministro Alexandre de Moraes decide o que é fake news, ele decide que ele é vítima dessas fake news, e uma vez que ele decide que ele é vítima dessas fake news, ele mesmo é o juiz que julga o próprio crime, suposto crime, que não é crime no Brasil. No momento que esse vídeo está sendo gravado, não existe essa tipificação penal. Você contar uma mentira no Brasil não é crime. E esse cara, ele decidiu que se você contar uma mentira, o que ele chama de notícia falsa, plantar uma notícia falsa contra ele ou contra a Suprema Corte, ele mesmo manda a Polícia Federal na porta da sua casa roubar seus celulares, roubar seus computadores. E é isso que tem acontecido. Isso aqui não é o que o Hope chama. É o Estado. E o Estado pode fazer leis, legislar. Isso é, toda a sua vida está à mercê do Estado. A vida do jornalista Alan dos Santos não está à mercê do Estado? Um outro caso também, o jornalista Oswaldo Eustáquio, também conservador, apoiador do presidente Bolsonaro, o atual presidente do Brasil no momento que eu gravo esse vídeo. E, de novo, eu não sou simpatizante do presidente, apenas não concordo com a perseguição política aos adversários dele. Esse jornalista foi preso por basicamente criticar a Suprema Corte. Também, outro jornalista, o Alan dos Santos, fugiu do país para não ser preso. E na cadeia, supostamente, não se tem provas disso, ele sofreu uma agressão física que causou ele ficar aleijado. E ele só foi pra cadeia porque o Alexandre de Moraes mandou perseguir ele. O Alexandre de Moraes também prendeu durante um tempo um parlamentar no Brasil por expressar as ideias dele. Ele expressou as ideias, esse parlamentar chama Daniel Silveira, de maneira idiota, burra, imbecil. Mas no Brasil existe uma lei que é uma prerrogativa de parlamentares, que eles são imunes em qualquer coisa que eles falarem enquanto parlamentares. Então, essa prerrogativa foi quebrada por esse cara. De novo, como que isso não se encaixa no que o Hope diz aqui? E o Estado pode fazer leis, legislar, isso é, toda a sua vida está à mercê do Estado. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, basicamente, temos uma ditadura em curso no Brasil. Mas é só um contexto histórico para conectar com o que o texto fala, para vocês entenderem que o que o Hope coloca aqui não é só palavras, não é só uma palavrinha aqui escrita na paginazinha, é só um livrozinho, só papelzinho, não. É o que se conecta à realidade, dos fatos mesmo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Apesar de termos aprendido na escola a encarar todo esse desenvolvimento como progresso, o que não é de admirar, pois a história é sempre escrita pelos vencedores, reconstruirei isso aqui como uma sequência histórica de loucura e decadência progressivas. E para responder imediatamente a uma questão que inevitavelmente surgirá diante desse meu relato revisionista, sim, o mundo atual é mais rico do que na Idade Média e na posterior era monárquica. Mas isso não prova que o mundo é mais rico por causa desses acontecimentos. Na verdade, como vou demonstrar indiretamente no texto seguinte, o aumento da riqueza social e dos padrões gerais de vida que a humanidade tem vivido nesse tempo, ocorreram apesar desses acontecimentos, e o aumento da riqueza e dos padrões de vida teriam sido maiores se a situação em questão não tivesse acontecido. Portanto, repito, como pessoas pacíficas, racionais e reais, resolveram o problema dos conflitos sociais.
E deixe-me dar ênfase à palavra reais aqui. E aqui o Hope coloca entre aspas, o reais. As pessoas que tenham em mente e que ponderam sobre essa questão não são zumbis. Não existem por trás do véu da ignorância, a la John Rawls, 1921-2002. Limitadas pela escassez e pelo tempo. Não é de admirar que Rawls tenha chegado às conclusões mais perversas a partir de tal premissa. Elas se encontram no meio da vida, por assim dizer, quando começam com suas ponderações. Conhecem bem o fato inquestionável da escassez e do tempo limitado. Já trabalham e produzem, interagem com outros trabalhadores e outros produtores, e têm bens apropriados sob seu controle, ou seja, bens de que se tem posse. Na verdade, suas disputas invariavelmente são disputas quanto a posses antes sem disputa. Se a posse deve ser respeitada ou quem possuir deve ser considerado proprietário de direito ou não. O que, portanto, as pessoas provavelmente aceitariam como solução ao que sugiro é isso. Todas são, a princípio, supostos proprietários, dotados do direito de controle exclusivo de todos os bens que já controlam e possuem com respeito aos quais não há disputa. Este é o ponto de partida. Como proprietário, cada um tem, a priori, uma defesa maior das coisas em questão do que as que não controlam ou não possuem tais bens. E, consequentemente, se alguém interfere no controle que o proprietário exerce sobre tais bens, então essa pessoa está a priori do lado errado e o ônus da prova, isto é, demonstrar o contrário, lhe cabe. Mas, como essa última caracterização já demonstra, a posse presente não é o bastante para estar do lado certo. Há uma presunção em favor do primeiro e atual proprietário, e a demonstração de quem tem controle atual de quem assumiu o controle de algo primeiro está sempre no início de uma tentativa de resolução de conflito. Porque, para reiterar, todo conflito é um conflito entre alguém que já controla algo e alguém que quer controlá-lo. Mas há exceção a essa regra. O proprietário atual de um bem não é seu dono de direito se alguém demonstrar que o bem em questão foi antes controlado por ele e foi tirado dele contra sua vontade e consentimento. Isto é, foi roubado ou furtado dele pelo proprietário atual. Se ele puder demonstrar isso, então a propriedade lhe é devolvida e no conflito entre ele e o proprietário atual, ele é considerado certo. E o proprietário atual de alguma coisa não é o proprietário se apenas alugou a coisa em questão de alguém por algum tempo em determinadas condições, e a outra pessoa pode demonstrar isso apresentando, por exemplo, um contrato ou acordo de aluguel. E o proprietário atual de uma coisa tampouco é seu proprietário de direito se trabalhou em nome de outra pessoa, como seu empregado, a fim de utilizar ou produzir o bem em questão. O empregador pode demonstrar isso apresentando, por exemplo, um contrato de emprego. Nota 36 aqui. Deve-se notar que todos os pré-requisitos lógicos para uma paz permanente, para que todos os conflitos potenciais sejam evitados, podem ser atingidos exatamente mediante essa solução. Se sempre ficar claro quem tem a propriedade provisória de que, e o fato deve ser feito se existirem reivindicações contraditórias a respeito de recurso escasso. Então o que é o Hope colocando aqui? Ele nessa parte. Ele está basicamente formulando de uma maneira um pouco mais complexa a proposição básica que é tipo assim. Vou usar o próprio livro aqui como exemplo. Esse livro é meu. Eu comprei ele, eu paguei por ele. Se você chegar na minha casa e falar, Caio, esse livro aqui é meu, você vai ter que ter uma melhor alegação de propriedade do que a minha. E aí eu posso, por exemplo, usar vídeos do canal no qual esse livro vai aparecer vários anos aqui na estante. E também, deixa eu pegar ele aqui. O Ação Humana, que ele não tá ali, porque daqui a pouco eu vou começar a leitura comentada dele, spoiler. Então ele fica ali, né? Eu deixo ele ali, aí ele fica aparecendo ali. Deixa eu só colocar ele de volta aqui. Dei uma pausada no vídeo aí pra não balançar. Enfim, alguém poderia vir e falar, ah não, esse livro é meu. E aí eu poderia apontar os vídeos com Ação Humana ali, apontar a data e falar, não, esse livro é meu. Olha só, essa gravação prova que esse livro estava na minha casa desde tal data, então você não pode alegar isso. Então, no fundo, é isso que ele está querendo colocar, que você tem que ter uma melhor alegação de propriedade do que o proprietário atual. Porque não quer dizer que você seja o proprietário atual de um bem, que você é o proprietário original daquele bem. Você pode ter comprado ele de maneira pacífica, e aí o proprietário antigo pode alegar que sofreu uma fraude, alguma coisa, e aí você o proprietário atual, tem que provar, ou ele pode alegar que houve um roubo. Simplesmente, ele pode falar, olha só, esse bem era meu, esse bem foi roubado, e sei lá, eis aqui uma filmagem, ó, do cara, por exemplo, uma moto. O cara, ó, esse cara aqui que tá com a minha moto roubou a moto aqui, ó, a filmagem dele, ó, a cara dele ali. Entendeu? Pode ter uma coisa nessa linha. Então, é uma forma de você resolver conflitos, vamos dizer assim.
No fundo é uma questão de quem tem a melhor alegação de propriedade. E aí você vê quem está certo e quem está errado e aplica-se a lei nesse caso. Bom, mas feito esse comentário aí, vamos seguir com a leitura aí. Se você notar que tá faltando uma coisa, que tipo, eu fui tomar banho e fiz a barba, então, enfim, vai continuar assim. Tá incomodando e coçando, enfim. Mas vamos lá, eu tô fazendo 2 takes. O primeiro take foi esse e depois esse aqui é o segundo. Então, vamos lá. Os critérios, os princípios empregados na decisão de um conflito entre o controlador e o proprietário atual de algo e as reclamações rivais de outras pessoas para controlar a mesma coisa são claros e pode-se supor com segurança que um consenso universal em relação a eles pode e será alcançado pelas pessoas reais. O que os conflitos atuais carecem, então, não é a ausência da lei, e sim a ausência de consenso em relação aos fatos. E a necessidade de juízes e hábitos de conflitos não é uma necessidade de legislação, e sim uma necessidade de encontrar a verdade de aplicar determinada lei a casos individuais e situações específicas. Em outras palavras, as deliberações resultarão na ideia de que as leis não são feitas, mas descobertas, e que a tarefa do juiz é única e exclusivamente aplicar determinada lei a fatos estabelecidos ou por estabelecer. Então, aqui vale um comentário. Isso é uma forma muito diferente de observar a lei e talvez a galera ache meio estranho. Ah, mas não vai ter um legislador criando a lei? Não, numa sociedade libertária pura você não tem um legislador criando a lei. Porque você parte do pressuposto que a lei de propriedade privada ela existe e você pode aplicar a lei natural, né, a lei de propriedade privada, e você pode aplicar ela de diferentes maneiras, de diferentes formas. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Por exemplo, você pode ter uma cidade com uma jurisdição privada, com uma agência de segurança privada, por exemplo, que seria o equivalente a uma polícia, vamos dizer assim, uma força de segurança, vamos usar esse termo, para ficar mais fácil. Essa força de segurança ela pode fazer um contrato com as pessoas dizendo, olha só, neste local, aqui não é permitido manifestações de opiniões racistas. Ah, mas na minha casa eu posso manifestar essas opiniões? Não. Mesmo na sua residência não é permitido. Se você for denunciado alguém, você assina no contrato aqui, você vai lá e assina. Você, se for denunciado com proferindo manifestações racistas, mesmo na sua casa, alguém da força policial pode invadir a sua casa e prender você por isso. Ah, mas isso é uma violação da propriedade privada. Não, não é, porque você está assinando um contrato dizendo que concorda com estes termos. É um exemplo disso. Então é uma forma de você aplicar uma lei diferente, vamos colocar assim, da lei de propriedade privada no estrito senso dela. Porque na lei de propriedade privada você tem a liberdade de expressão para inclusive proferir discursos racistas, ofender pessoas e qualquer coisa do tipo. Mas você pode, e provavelmente isso vai acontecer, que hajam ordenamentos que as pessoas não tolerem esse tipo de comportamento, por ser um comportamento profundamente rejeitado na sociedade, o racismo. Então as pessoas podem fazer contratos com agências de segurança nesses termos que eu coloquei. Então, se houver um conflito, você teria que se defender perante um árbitro. E aí a pessoa que está te acusando e você, como acusado, vai se defender perante o árbitro e o árbitro vai aplicar a sentença baseada no contrato, ou seja, baseada na lei que foi estabelecida, uma lei de propriedade privada. Ah, mas aí eu não posso falar isso. Você assinou um contrato. Nesse momento você, vamos dizer assim, renunciou a esse direito em prol de conviver com aquelas regras. Uma vez que você assinou um contrato dizendo que concorda com as regras, você não pode dizer depois que não concorda com aquele contrato. Porque senão você cai numa contradição performática. Então, peraí, você assinou o contrato dizendo que concorda e agora você está alegando que não concorda com o contrato. Isso aí você pode aplicar, por exemplo, um princípio do direito que é o estopel. Eu não vou entrar muito no que ele é, porque é um pouco complexo, ficaria muito longo. É uma teoria do Kinsella, uma nova justificativa para direitos individuais. Eu vou deixar aqui na descrição um artigo sobre isso que vai complementar essa parte e entender um pouco melhor. Mas enfim, vamos lá, seguindo. Supondo então uma demanda por parte das entidades em conflitos para que juízes especializados, árbitros e pacificadores não façam leis, mas apliquem determinada lei, para quem as pessoas se voltarão para satisfazer tal demanda? Obviamente, não se voltarão para qualquer um, pois a maioria das pessoas não tem capacidade intelectual ou caráter necessário para ser um bom juiz, e as palavras da maioria das pessoas, portanto, não têm autoridade e pouca ou nenhuma chance de serem ouvidas, respeitadas e aplicadas. Em vez disso, a fim de resolver seus conflitos e de fazerem com que o acordo seja reconhecido, calma aí, vira na página aqui, e respeitado por outros de forma duradoura,
as pessoas se voltarão para as autoridades naturais, para os membros da aristocracia natural, para os nobres e para os reis. O que quero dizer aqui por aristocratas naturais, nobres e reis é simplesmente isto. Em toda sociedade com um grau mínimo de complexidade, alguns poucos indivíduos adquirem o status de elite natural. Em razão de conquistas superiores de riqueza, de sabedoria, de bravura ou de alguma combinação disso tudo, alguns indivíduos vêm a ter mais autoridade do que os demais, e suas opiniões e julgamentos adquirem um amplo respeito. Além disso, por causa do acasalamento seletivo e das leis de herança civil e genética, as posições de autoridade geralmente são passadas dentro de poucas famílias nobres. É para os líderes de tais famílias com registros estabelecidos de realização superiores, visão de longo prazo e conduta exemplar que os homens geralmente se voltam com seus conflitos e reclamações uns contra os outros. São os líderes das famílias nobres que geralmente agem como juízes e pacificadores, comumente sem cobrar, por um senso de dever cívico. Na verdade, esse fenômeno pode ser observado ainda hoje em todas as comunidades pequenas. Isso aqui nada mais é do que a forma como, vamos colocar assim, o crime organizado, o crime rival do Estado, organiza as formas de disputa. Basicamente, se há uma disputa, você leva para o dono da quebrada, né, o chefe do crime naquela região, e ele faz um julgamento. Ah, mas é uma organização criminosa. É um exemplo de elite natural. Tudo bem que não é uma elite... não tão natural assim, vamos colocar. É uma elite, mas não é tão natural. Não vamos dizer assim que é uma autoridade justamente concedida. Mas, enfim, existem lugares que você pode levar a pessoa para uma pessoa que ela vai julgar e ter um julgamento justo. Mas, nesse caso, não é uma elite natural porque seria um criminoso. Mas, geralmente, em favelas, assim, essas coisas, existe aquela lei interna de que você não pode roubar na favela, e quem rouba na favela acaba sendo julgado pelo crime, então meio que o crime protege as pessoas do crime não acontecer. Então isso é bastante comum em favela, no Rio de Janeiro. Aqui no meu bairro funciona assim, por exemplo, você não pode roubar no bairro, senão a galera meio que dá uma sumida com você. Mas enfim, vamos voltar aqui. Agora, de volta à questão sobre o resultado provável de uma deliberação entre pessoas reais quanto a como resolver o problema ineradicável dos conflitos interpessoais. Podemos facilmente imaginar, por exemplo, que haja um acordo geral de que todos os casos de conflito, alguém se volte para um indivíduo específico, para o líder da mais nobre das famílias, para o rei. Mas como já indicado, é inimaginável que se concorde que este rei faça as leis. O rei estará sujeito às mesmas leis de todos. O rei deve apenas aplicar a lei, não fazê-la. E para garantir isso, o rei jamais deve ter o monopólio de sua posição de juiz. Pode ser que todos realmente se voltem para ele em busca de justiça, ou seja, que ele tenha um monopólio natural como juiz e pacificador supremo. Mas todos permanecem livres para escolher outro juiz, outro nobre, se não estiverem satisfeitos com o rei. Ou seja, o rei não tem o monopólio legal da sua posição como juiz. Se ele decide fazer leis em vez de apenas aplicá-las, ou se comete erros na aplicação da lei, ou seja, se a interpreta errado, se é tendencioso ou falsifica os fatos de determinado caso, seu julgamento pode ser desafiado por outro tribunal nobre de justiça e ele pode ser considerado responsável por seus erros. Em resumo, o rei pode aparecer como o líder do Estado, mas certamente não é o Estado, e sim uma parte de uma ordem natural, vertical e hierarquicamente estruturada, uma aristocracia. Imagina isso aqui aplicado no Brasil. Imagina uma outra corte julgando as decisões do Alexandre de Moraes, que eu contei no começo do vídeo explicando mais ou menos o que ele está fazendo no país, que ele transformou o país numa ditadura. E aí vem o pessoal estatista, socialista, falando meu Deus, mas não vai funcionar, é a utopia desses libertários. É sério, vocês realmente querem continuar vivendo no Xandão que estão aí? Estão satisfeitos? Tá bacana viver na ditadura do careca. Então, enfim. Como já indicado, algo semelhante a uma ordem aristocrática natural, existiu durante, por exemplo, a Baixa Idade Média Europeia, durante a infame era feudal. Como não é objetivo aqui me envolver com a história padronizada, ou seja, a história escrita por historiadores, e sim oferecer uma reestruturação lógica, uma reconstrução, perdão, lógica e sociológica da história, com base nos eventos históricos reais e motivada por mais por preocupações teóricas, filosóficas e econômicas, não vou gastar tempo provando essa tese. Simplesmente faço referência breve a um livro sobre o assunto escrito por Fritz Kern, Kingship and Law in the Middle Ages, Realeza e Direito na Idade Média, publicado originalmente na Alemanha em 1914. E há várias outras referências ao assunto contidas no meu livro Democracy the God That Failed.
Aqui é o Hope referenciando o livro dele. Em língua portuguesa, o livro está disponível como Hope, Democracia, o Deus que Falhou, a Economia, a Política da Monarquia, da Democracia e da Ordem Natural. Tradução do Erlang de Assis. Salve aí pra ele. Inclusive, aí, aproveitando para falar isso, na descrição tem uma vaquinha para poder ajudar ele também a traduzir o livro A Teoria do Dinheiro e do Crédito do Mises. Então ajudem lá se for possível. Mas enfim, vamos lá. Somente um pouco sobre a suposta Era das Trevas do feudalismo e para apoiar... somente um pouco sobre a suposta Era das Trevas do feudalismo e para apoiar a minha afirmação de que a Idade Média pode servir de exemplo histórico do que acabo de descrever como uma ordem natural. Nossa, tem um erro aqui. Tá escrito AKK, tá com 2K, em vez de um só. Os senhores feudais e os reis só podiam taxar com consentimento dos taxados. E, em sua própria terra, todo homem livre era equivalente a um soberano. Ou seja, o tomador máximo de decisões, assim como o senhor feudal era em suas terras. Sem consentimento, a cobrança de impostos era considerada sequestro, ou seja, expropriação ilegal. O rei estava abaixo da lei e era subordinado a ela. O rei podia ser nobre, até o mais nobre de todos, mas havia outros nobres e outros não tão nobres, e todos os nobres e todos os homens livres eram igualmente subordinados às mesmas leis e deviam proteger e sustentar a lei. Essa lei era considerada antiga e eterna. Novas leis eram constantemente rejeitadas. A única função do rei medieval era a aplicação e proteção da boa e velha lei. A ideia do reinado por nascimento não existia no início da era medieval. Para se tornar rei, era preciso o consentimento dos que faziam a escolha, e todos os membros e todas as divisões da comunidade de eleitores eram livres para resistir ao rei se considerassem seus atos ilegais. Neste caso, as pessoas eram livres para abandonar o rei e procurar um novo soberano. Esta breve descrição da ordem feudal, mais precisamente do feudalismo alodial, deveria ser suficiente para o meu objetivo. Deixe-me apenas acrescentar isso. Não afirmo aqui que esta ordem fosse perfeita, uma ordem verdadeiramente natural, como a qualifiquei antes. Na verdade, ela era marcada por muitas imperfeições, principalmente a existência, em muitos lugares, da instituição da servidão, ainda que o fardo imposto aos servos fosse leve em comparação ao dos modernos pagadores de impostos. Só afirmo que essa ordem se aproximava de uma ordem natural por meio da supremacia de uma única lei e da subordinação de todos a ela. Ponto A, né, que ele coloca. Ponto B, da ausência do poder legislativo, e C, da ausência do monopólio legal da judicialidade e da arbitragem de conflitos. E afirmaria que esse sistema poderia ter sido aperfeiçoado e mantido praticamente inalterado pela inclusão dos servos no sistema. Então, isso aqui é um exemplo histórico, né? E acho que é por isso que ficam chamando os libertários de neofeudalistas, falando, vocês são neofeudalistas, que não sei o quê. Não, a gente só olha para um modelo que não era perfeito, longe disso, tinha muita treta na Idade Média, muita guerra entre períodos e tal. Então, assim, tinha muita briga entre reinos, enfim, era uma bagunça, basicamente. Mas, nesse aspecto, como o Hope coloca, da lei natural, da aplicação de uma única lei e não ter um legislador, essas coisas, de fato era o melhor arranjo possível. Então, quer dizer que vai ser perfeito? Não, nenhum sistema vai ser perfeito. Nenhum libertário defende que vai ser perfeito. E ficar acusando a gente de neofeudalista não faz o menor sentido. Não é a ordem feudal que a gente defende, vassalagem, essas coisas todas. Essa aplicação da lei é uma aplicação ok. É um exemplo histórico do que a gente defende e que funcionou durante um tempo. Agora, funcionaria hoje em dia? Muito provavelmente sim. Não tem razões para supor que, assim, se um cara da Idade Média conseguia fazer isso com menos tecnologia do que a gente tem hoje, por que não funcionaria hoje? Então, é uma coisa a se pensar. Mas não foi o que aconteceu. Ao contrário, cometeu-se uma tolice econômica e moral. Criou-se um monopólio territorial da judicialização e, com isso, o poder da legislatura e separação da lei da sua subordinação à legislação. Os reis feudais foram substituídos primeiro por reis absolutistas e depois por reis constitucionais. Conceitualmente, o passo do rei feudal sobre a lei para o rei absoluto, acima da lei, é pequeno. O antigo rei feudal só insiste em que, daqui por diante, ninguém escolha outra pessoa que não ele mesmo como juiz final. Até então, o rei poderia ser a única pessoa a qual todos recorreriam em busca de justiça, mas outras pessoas, principalmente outros nobres, poderiam agir como juízes se quisessem e houvesse demanda por tais serviços por parte de quem buscava justiça. Na verdade, todos eram livres para agir em autodefesa e em defesa de suas propriedades e para exercer o direito privado e a resolução dos conflitos, e o próprio rei podia ser considerado responsável e julgado por outros tribunais,
ou seja, por tribunais que ele não escolhesse. Proibir tudo isso e insistir que todos os conflitos fossem sujeitos à revisão final do rei, então, não é nada menos que um golpe, com consequências importantes. Como já indicado antes, com a monopolização da função do juiz final, o rei se tornou um Estado e a propriedade privada foi essencialmente abolida e substituída por uma propriedade transitória, ou seja, propriedade cedida pelo rei aos súditos. O rei agora podia taxar a propriedade privada em vez de ter de pedir subsídios aos proprietários e podia fazer valer leis em vez de estar sujeito a leis pré-existentes e inalteráveis. Por consequência lenta, mas constantemente, a aplicação da lei se tornou cada vez mais cara. Em vez de ser gratuita ou oferecida em troca de um pagamento voluntário, a lei era financiada com a ajuda de impostos obrigatórios. Ao mesmo tempo, a qualidade da lei se deteriorou. Em vez de sustentar a lei pré-existente e aplicar os princípios universais e imutáveis de justiça, o rei, como juiz monopolista sem medo de perder clientes como resultado de ser menos imparcial nos julgamentos, alterava sucessivamente a lei existente em vantagem própria. Além disso, um novo nível e uma qualidade de violência foram introduzidos na sociedade. Para deixar claro, a violência caracterizara a relação entre os homens desde o início dos tempos. Mas a violência, a agressão, custa caro e, até o desenvolvimento da instituição do Estado, o agressor tinha que pagar o preço total associado à agressão. Agora, contudo, com o rei-Estado agindo, o custo da agressão podia ser transferido para terceiros, contribuintes convocados para o exército, o que consequentemente aumentou a agressão, ou, mais especificadamente, o imperialismo, ou seja, tentativas de agressivamente, por meio de guerra e conquista, aumentar o território ou a população súdita de alguém. Só que é uma coisa bastante importante. Você consegue imaginar, faça um exercício assim, tenta imaginar o tiozinho do bigode lá da Alemanha de 1933, ali da década de 30 e 40 do século passado. Você acha que ele conseguia fazer as loucuras que ele fez, causar o caos que ele causou na Europa, se ele não tivesse uma população que, via de regra, era escrava dele, porque ele poderia entrar na guerra e mandar a população pra guerra, basicamente? Você acha que se fosse um exército voluntário e que não tivesse uma arma apontada na cabeça das pessoas dizendo você vai pra guerra, senão você morre, você acha que as pessoas iriam pra guerra pra defender o tiozinho do bigode? Ou o outro lá, o da Itália lá, o fascista da Itália? Você acha que as pessoas iam pra guerra? Notem que eu não estou dizendo que nenhuma pessoa iria pra guerra. Não é meu ponto aqui. Eu estou dizendo o seguinte: quantas pessoas seriam convencidas a ir pra guerra? Entendeu? Quantas pessoas você acha que essas pessoas conseguiriam convencer a ir pra guerra? Por elas. Com as ideias dela. Porque, em última análise, era uma defesa das ideias dela. De maneira voluntária. Aí, sei lá, vamos colocar talvez 10 milhões de pessoas? Morreram 60 na guerra. Será que morreria tanta gente assim? É algo a se pensar. Então, defender o Estado, em última análise, é você ser um defensor de genocídio. Ah, mas eu não sou a favor de genocídio. Mas você defende o Estado. O Estado pode declarar guerra a qualquer hora, com qualquer indivíduo, por qualquer motivo. E ele pode mandar, inclusive, você que defende o Estado pra guerra, pra morrer por ele. Sem que você necessariamente concorde ou não com a guerra. Porque o Estado pode olhar pra você, aqui no Brasil, por exemplo, é crime você desertar do exército. É pena de morte. O único crime no Brasil que é punível com pena de morte é a deserção. Então, se você for pego, um desertor for pego, você tem a certeza que você vai morrer. Se você for pra guerra, talvez você não morra. Mas se você voltar, você vai voltar completamente fudido da cabeça. Porque uma guerra não é nada bonito. E aí, o que você escolhe? A morte certa ou a incerteza da morte e a certeza de danos psicológicos pro resto da sua vida? Olha que lindo que é a democracia, que é o Estado. Mas enfim. Vamos seguir aqui. Deixa eu só voltar aqui na página que eu me perdi. Aqui, achei. Mas como tal desenvolvimento foi possível, mesmo com consequências tão previsíveis? Apesar de não ser difícil entender por que o rei feudal quereria se tornar rei absoluto, ou seja, o chefe de Estado, afinal quem, afora os anjos, não gostaria de estar numa posição em que pode decidir todos os conflitos, incluindo os conflitos que o envolvam? É muito mais difícil entender como o rei, mesmo sendo o mais nobre dos nobres, pode sair imune de tal golpe. Obviamente, qualquer aspirante a rei-estado enfrentaria oposição imediata.
provavelmente mais violentamente de outros nobres, uma vez que estes eram que eram estes que tipicamente possuíam mais e maiores propriedades e, portanto, temeriam mais o poder do rei de cobrar impostos e legislar. A resposta a essa pergunta é, na verdade, bem simples e bastante conhecida até hoje. O rei se alinhou com o povo ou o homem comum. Apelou para o sentimento eterno e onipresente de inveja entre os desprovidos contra seus superiores, seus senhores. Ofereceu libertá-los suas obrigações contratuais diante dos senhores, transformá-los em proprietários e não em inquilinos das terras alheias, por exemplo, ou perdoar suas dívidas com os credores. E assim pôde corromper o senso público de justiça o bastante para tornar inócua a resistência aristocrática a esse golpe. E, para consolar a aristocracia pela perda de poder e, assim, reduzir sua resistência, o rei lhe ofereceu cargo em suas cortes reais maiores. Isso aqui é uma parte bastante interessante, que é daqui que vem a famosa frase do Proudhon, propriedade é roubo. Porque, em tese, quando isso acontece, quando essa mudança de legislatura, de lei acontece, o rei, na prática, ele podia olhar para uma propriedade de alguém e falar: essa propriedade não é mais sua, essa é a propriedade do Zezinho. E aí o Proudhon, corretamente, ele olhava para isso e falava: isso é o rei usando da lei para roubar as pessoas. E ele concluía que propriedade é roubo. Embora a premissa dele esteja certa, de que isso é um roubo, a conclusão dele, que toda a propriedade, ou seja, que a propriedade privada é um roubo, ela é uma conclusão incorreta. Ele parte de uma premissa certa, mas ele tem a conclusão errada. Ele faz uma análise certa, mas infelizmente ele descamba para socialismo e conclusões incorretas. Inclusive existem debates, pesquisem entre o Proudhon e o Bastiat, e, meu Deus do céu, o Proudhon toma uma surra do Bastiat, mas uma surra que é absurda. Mas enfim, vamos seguir aqui. Além disso, para alcançar o seu objetivo de poder absoluto, o rei também se alinhou com os intelectuais. A demanda de serviços intelectuais é geralmente baixa, e os intelectuais, quase congenitamente, sofrem de uma autoimagem inflada e, portanto, são sempre suscetíveis a tornar-se facilmente ávidos promotores da inveja. O rei lhes ofereceu uma posição segura como intelectuais cortesãos, e eles retribuíram o favor e produziram o suporte ideológico necessário para dar apoio à posição do rei como governante absoluto. Fizeram isso por meio da criação de um mito duplo. Por um lado, retrataram a história antes da chegada do rei absoluto sob a pior luz possível, como uma luta interminável de todos contra todos, sendo o homem o lobo do outro homem, contrário à história verdadeira de uma ordem aristocrática natural anterior. E por outro lado, retrataram o postulado do rei ao poder absoluto como o resultado de uma espécie de acordo contratual dos súditos, supostamente alcançado racionalmente com base no mito da ameaçadora volta bellum omnia contra omnes. Bom, isso aqui é uma parte que você consegue ver muito presente hoje em dia. É um mecanismo que funciona assim: o Estado ele dá um papelzinho para alguém e ele diz que esse papelzinho transforma essa pessoa em entendido no assunto que ele deu o papelzinho. Isso acontece muito, por exemplo, com economistas. Aí esses economistas eles vão sempre defender a solução, nem todos, porque alguns não se corrompem moralmente, mas a maior parte se corrompe. Eles sempre vão defender a instituição, o Estado, como o benevolente, o ser que tem que agir na sociedade para poder corrigir as injustiças da sociedade, resolver os problemas da sociedade, através de mais gasto, mais investimento estatal, criação de novos cargos estatais. É sempre assim, você sempre vê isso. E aí você vê os economistas nessa parte técnica. E na parte ideológica, você vê todos os comentaristas, todos, sem exceções, isso é uma realidade, em grandes mídias, seja conservadoras, socialistas, progressistas, todos os comentaristas políticos, você pode perceber isso. Todos eles defendem a existência do Estado, da democracia, do Estado democrático de direito, das leis, do império da lei. Todos eles defendem isso. Sem exceção. Você pega o Pingo nos Is, por exemplo, que é o maior programa de audiência hoje no Brasil. Você vai ver lá, não, que a democracia não tem que ser questionada, que não sei o que a democracia tem que ser defendida, que os valores democráticos são importantes. E você não vê alguém para chegar e falar assim: gente, vem cá, vocês já pararam para pensar que talvez essa ideia de democracia seja uma ideia completamente burra, estúpida, e que o problema que a gente está vendo é justamente o excesso de democracia e não a falta dela? Você nunca vai ver isso aparecendo. Porque esse tipo de intelectual, vamos colocar assim, um intelectual, anti-intelectual, com o meu perfil, com o Miorin, com o Ojeda, com o Fowler, com todos os canais libertários, vamos dizer assim, esses caras não têm voz. Talvez assim você veja algum libertário de esquerda socialista ali falando que tem que abolir o Estado, mas muito abafado, assim, muito moderadinho, muito escondido. Mas um libertário raiz, puro sangue ali mesmo, você nunca vai ver em programa de
desse perfil. Ah, mas o Paulo Cogos já foi. O Paulo Cogos não é libertário. O Paulo Cogos é cogosiano, seja lá o que a suruba ideológica que ser cogosiano seja. Mas enfim, vamos seguir aqui. Já demonstrei que tal contrato é inconcebível e que a ideia dele é puro mito. Ninguém lúcido assinaria tal contrato. Mas, sem que eu precise enfatizar essa ideia, ou seja, que o poder do Estado como monopolista territorial da tomada de decisão final se baseia numa espécie de contrato, domina as mentes da população até hoje. Por mais absurdo que seja, os intelectuais da corte foram extremamente bem-sucedidos em seu trabalho. Como resultado do trabalho ideológico dos intelectuais de promover o mito duplo, apresentar a ascensão dos monarcas absolutos como resultado de um contrato, a monarquia absoluta se transformou em monarquia constitucional. Nos livros escolares e na historiografia oficial e ortodoxa, essa transição da monarquia absoluta para a constitucional geralmente é apresentada como um grande avanço na história da humanidade, como progresso. Na verdade, isso representou outra tolice e deu início a mais decadência. Porque, enquanto a posição do rei absoluto era, na melhor das hipóteses, tênue, com a lembrança da ascensão ao poder absoluto por meio de um ato de usurpação ainda viva, limitando efetivamente seu poder absoluto, a introdução de uma constituição na verdade formalizou e codificou seu poder de cobrar impostos e de legislar. A constituição não era algo que protegia as pessoas do rei, e sim o rei das pessoas. Era a constituição do Estado, que pressupunha o que ainda era considerado com muita suspeita, isto é, o direito de cobrar impostos sem um consentimento e de fazer leis. O rei constitucional, ao se sujeitar a algumas formalidades e rotinas procedurais, obteve assim permissão para expandir seus poderes e enriquecer muito além do que era possível como monarca absoluto. Então isso aqui é uma coisa muito importante. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente vive, trazendo o contexto histórico da época do Brasil, então quando você estiver vendo esse vídeo no futuro, entenda o que está acontecendo no Brasil. A gente vive um contexto em que teve uma eleição com massivas suspeitas de fraude, e eu estou gravando essa parte um dia depois da que eu gravei da anterior, então hoje saiu a questão do PL, do Partido Liberal, partido ao qual o atual presidente do Brasil, na época que eu gravo esse vídeo, o Jair Bolsonaro, o partido dele entrou, vamos colocar assim, trazendo para a linguagem de Copa do Mundo, que é quando está rolando esse vídeo, ele chamou o VAR. Ele apresentou um problema nas urnas, falou, essas urnas aqui estão com problema, tá dando uma incongruência aqui e tal, soltou um relatório técnico embasado em dados, em ciência, e aí ele chamou o VAR, falou, VAR, dá uma revisada aí. O VAR é o ministro da corte, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e ele fez o que no direito é chamado de jogar no lixo a tese. Ele basicamente rejeitou imediatamente, ele nem entrou no mérito para ver o relatório, ele já rejeitou. O presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado nesse momento, ele rejeitou o pedido também. O pedido não, ele nem olhou. Ele deu entrevista falando que nem viu e que o resultado da eleição é esse aí mesmo. Então, qual que é a conclusão aqui? Você vê que, com todos os atos que o ministro Alexandre de Moraes fez, que eu mencionei no começo do vídeo, prender pessoas, monetizar canais, não sei o que, ele diz usar a lei para isso. E você vê que, assim, quando há um questionamento à existência do Estado, mesmo que mínimo por parte dos bolsonaristas que estão protestando contra a questão estatal, o poder do Estado e tudo mais, você vê que o Estado usa a lei para proteger o Estado dessas pessoas. Essas pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo presas. Por quê? Porque aí quando você persegue e prende alguns, você vamos colocar assim, você desmotiva o resto. Porque a pessoa fala, cara, eu não quero ser preso. E aí a pessoa fica quieta. Ela entra numa espiral de silêncio. E aí mais pessoas ficando quietas, menos pessoas protestam. E aí o ato do usurpador, do monarca absoluto, né, que agora é o ministro absoluto, parece legítimo. Por quê? Porque não tem mais gente protestando. Ué, acabou os protestos? Então se não estão protestando contra a minha decisão é porque minha decisão tá certa. Ah, mas você prendeu todo mundo que estava discordando de você. Pois é. Então você percebe como isso aqui que está escrito não é só teoria vazia, escrita num livro de história por um radical maluco, revisionista, como chamam o Hope às vezes. Isso aqui é o que acontece no país. Então, é algo a se pensar. Mas enfim, feito esses comentários, pessoal, eu falei ao longo do vídeo que eu ia tentar gravar numa parte só, mas nesse momento eu estou na página 129 e essa parte do livro vai até a página 145. Então eu tenho mais 16 páginas aí para cobrir e esse vídeo vai ficar muito longo, na verdade ele já está muito longo. Então eu vou dar um encerramento aqui nessa parte, vou fazer em duas partes, quebrar, ficar melhor, porque senão o vídeo vai ficar muito gigante, enfim. Vai dar, acho que já deve estar dando na casa de 1 hora.
E se eu for gravar essa outra parte vai dar uma casa de 1h30, não quero que fique tão longo assim, então melhor fazer uma partezinha ali de 15 minutos, enfim, 15, 20 minutos, do que deixar tão grande assim. Então, se inscrevam no canal, compartilhem, chequem os links na descrição, vai lá, redes sociais, link para doação, link do download do livro, outras leituras comentadas, sugeridas, outras leituras não comentadas, no caso, né, o artigo do capítulo 10 da Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe, então vejam lá também, outra leitura do Hoppe, leiam Hoppe, Hoppe é muito importante. Então, vou quebrar em duas partes aí, vai sair ainda hoje, relaxa. Mas já vou subir essa parte aqui pro YouTube, gravar imediatamente aqui na sequência a outra e já finalizar a leitura comentada de hoje. E lembrando, amanhã, eu sei que eu falei que eu faria isso na segunda-feira, esse vídeo tá saindo na terça. Eu disse que ia começar o Ação Humana, tá ele ali. Eu vou fazer as gravações hoje e vou começar a soltar a leitura comentada do Ação Humana amanhã. Sim, vai acontecer. Então, leitura comentada do Ação Humana amanhã. Agradeço a todo mundo que tá acompanhando aí a leitura comentada de Uma Breve História do Homem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.